Houve um tempo em que Deus habitava entre os homens, não apenas em símbolos, mas em glória, em fogo, em peso. Sua presença enchia o templo com uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A adoração tremia os alicerces. O altar exalava reverência, e ninguém ousava brincar com o sagrado. Mas então, algo mudou. Deus não foi expulso, ele foi ignorado. E aos poucos, o santo foi se retirando. Não por fraqueza, mas por justiça. O altar continuava aceso. O culto continuava de pé. Os cânticos ainda ecoavam. Mas Deus já não estava mais lá. O dia em que a glória se levantou foi o dia mais silencioso e sombrio da história de Israel. E ninguém percebeu. Eles achavam que estavam adorando, mas estavam apenas repetindo gestos vazios. O templo havia se tornado uma casca, uma catedral sem presença, um eco do que foi, sem essência do que é. A glória foi embora. Mas o culto continuou. Essa é, talvez, a cena mais assustadora de toda a Bíblia. Não é o Egito sendo julgado, não é o dilúvio caindo, não é o inferno se abrindo. É Deus saindo em silêncio, sem trovões, sem aviso, sem incêndio, apenas indo embora. E essa cena não aconteceu em Sodoma, nem em Babilônia. Aconteceu dentro do templo, no lugar onde todos achavam que ele estaria para sempre, no lugar mais sagrado, do povo mais escolhido. Mas até mesmo o sagrado pode apodrecer por dentro. O livro de Ezequiel registra o horror com detalhes. Capítulo 10. Uma visão, uma carruagem celestial, anjos, rodas com olhos, e no meio do trono, o brilho da presença divina. E então, a glória se levanta do Santo dos Santos. Ela flutua, vai até a entrada do templo, paira sobre os querubins e se move em direção ao portão oriental. Deus está indo embora e o templo continua. Os sacerdotes seguem suas funções, os levitas seguem cantando, os líderes continuam fazendo política. Mas o dono da casa já saiu pela porta. Essa é a tragédia oculta de Ezequiel. Não é sobre idolatria apenas, não é sobre exílio, é sobre o abandono divino. Não porque Deus desistiu, mas porque o povo já havia desistido muito antes. O povo quebrou a aliança, trocou o altar por ídolos, sujaram o santo lugar com imagens estranhas, trouxeram para dentro o que deveria ter sido lançado fora. E quando o altar é corrompido, a glória recua. Deus não se mistura com imundícia, a glória não coabita com o pecado. O nome dele é Santo, Santo, Santo. E aqui está o detalhe mais sombrio. A glória não foi embora de uma vez. Ela foi saindo aos poucos. Primeiro, se levantou do Santo dos Santos. Depois, foi até a porta. Depois, foi até o átrio. Até, por fim, sumir sobre o monte. É como se Deus estivesse esperando alguém notar, alguém chorar, alguém correr até ele e implorar por misericórdia. Mas ninguém veio, ninguém percebeu. Eles estavam ocupados demais com as cerimônias, com as ofertas, com as aparências, e a presença se foi. É possível que o culto esteja cheio e Deus não esteja presente. É possível que o nome dele esteja sendo invocado, e ele mesmo esteja do lado de fora, olhando o templo que uma vez foi seu, mas agora é apenas um palco. É possível que a glória já tenha saído e ninguém mais sinta a falta dela. E se isso aconteceu com Israel, isso pode acontecer com qualquer um, porque o Senhor não habita onde ele é tolerado. Ele habita onde ele é desejado. A glória só permanece onde o altar está limpo, onde o coração está quebrantado, onde o nome dele é mais do que um refrão. É tudo. Israel se acostumou com a presença e, por isso, perdeu o temor. Eles achavam que o templo era um talismã, que a arca era um amuleto, que Deus jamais os deixaria, porque eram o povo escolhido. Mas Deus não se prende a uma placa, a uma fachada, a uma linhagem. Ele se prende à verdade, à santidade, à aliança. E quando o sagrado vira rotina, o juízo se aproxima. Hoje, há muitos templos erguidos, muitas igrejas lotadas, muitos microfones, púlpitos, ministérios. Mas será que a glória ainda está entre nós? Ou será que, sem perceber, ela já se retirou?
O que Ezequiel viu não era uma metáfora, era literal. A glória visível de Deus, aquela mesma nuvem que guiou Israel no deserto, que encheu o tabernáculo, que desceu sobre o templo de Salomão, agora se retirava. Era o divórcio da presença. Era o céu fechando as portas. Era a luz se apagando, porque o povo preferiu andar nas sombras. E essa mesma glória, que partiu em silêncio, ainda hoje se move, porque o Espírito de Deus não se acomoda em estruturas quebradas. Ele não fica onde é ignorado. Ele não divide o trono com vaidade. O templo pode continuar, o culto pode continuar, a liturgia pode continuar, mas a glória só continua onde há fogo no altar. Esse é o aviso que Ezequiel deixou para cada geração, um aviso soterrado entre visões estranhas, rodas de fogo e linguagem simbólica, mas um aviso eterno. Se a presença se retirar, o templo não passa de pedras mortas, e se o coração estiver cheio de ídolos, o espírito parte. Por isso, o maior juízo que pode cair sobre um povo não é guerra, não é fome, não é opressão. É quando Deus decide ir embora, não por fraqueza, mas por honra, porque Ele é santo demais para permanecer onde ninguém mais o busca. E quando Ele sai, ninguém o impede. Ele não precisa da permissão de ninguém para entrar, nem para sair. A presença é um presente, não um direito. É graça, não obrigação. E se o altar estiver vazio, Ele procura outro templo, outro coração, outro povo. Mas, e se eu te dissesse que essa cena está acontecendo de novo? Não no Templo de Salomão, mas em templos modernos, em igrejas abarrotadas, em ministérios cheios de luzes, telas, sons, mas vazios de glória. O Espírito de Deus ainda se move, ainda visita, ainda pesa, mas ele também ainda se retira. O juízo mais sutil é quando Deus para de falar, quando para de avisar, quando para de confrontar, e deixa o homem seguir sozinho. A geração de Ezequiel não percebeu que Deus havia ido embora, porque ainda estavam entretidos com suas cerimônias. Achavam que estavam em aliança, mas a aliança já havia sido quebrada. Achavam que estavam protegidos, mas a cobertura já havia sido removida. Achavam que estavam adorando, mas estavam apenas se exibindo diante de si mesmos. Ezequiel viu tudo isso, porque foi levado em espírito para dentro da visão, e lá Deus o fez ver, o que os olhos naturais não conseguiam mais discernir. Ele viu os líderes dentro do templo adorando imagens de répteis e animais imundos. Ele viu mulheres chorando por Tamuz, um deus pagão babilônico. Ele viu homens voltados para o sol adorando ao Oriente. Tudo isso dentro do templo. O sagrado havia sido contaminado por uma idolatria disfarçada de cultura, tradição e religiosidade. E nesse cenário, Deus se levanta e vai embora. Mas a pergunta que não cala é: para onde ele foi? Ezequiel 11 responde: a glória do Senhor subiu do meio da cidade e parou sobre o monte que está a leste dela, o Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde, séculos depois, Jesus também subiria aos céus, e o mesmo lugar onde seus pés voltarão a pisar no fim dos tempos. A glória que saiu do templo ficou parada sobre o monte, esperando, como se dissesse: ainda há uma chance, ainda há um remanescente, ainda há tempo. Mas ninguém veio, e o templo continuou. Agora, presta atenção nisso. Séculos depois, o próprio Filho de Deus caminharia novamente pelo templo. Mas ele também não seria bem-vindo. Jesus entrou em Jerusalém e chorou. Chorou, porque sabia que o povo não reconhecera o tempo da visitação. Sabia que estavam cegos, que adoravam com os lábios, mas o coração estava longe. E ele declarou: eis que a vossa casa vos será deixada deserta. Deus visitou e foi rejeitado. De novo, a glória encarnada passou entre eles, mas foi crucificada. E o templo caiu. Em 70 d.C., o templo foi destruído, pedra sobre pedra, como Jesus havia profetizado. A estrutura desabou porque o Espírito já não habitava ali há muito tempo. A glória havia partido. E aqui está o mistério. Desde então,
Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em templos vivos, em corações, em homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade. Mas o princípio continua o mesmo. Se o altar for contaminado, a glória parte. Se o coração estiver dividido, o espírito se afasta. Se o nome dele for invocado, mas não honrado, ele deixa o lugar. É possível que alguém cante sobre Deus, sem que Deus esteja ouvindo. É possível que alguém pregue sobre Deus, sem que Deus esteja falando. É possível que alguém levante as mãos, sem que o céu as veja. Porque o que ele busca é verdade, é rendição, é pureza. A glória pesa onde há temor. O Espírito habita onde há quebrantamento. E o juízo começa pela casa de Deus. A geração de Ezequiel experimentou o peso do exílio porque ignorou o aviso, porque confundiu estrutura com presença, porque achou que Deus estava preso ao lugar e não à aliança. E hoje, quantos ministérios acham que Deus ainda está ali, apenas porque a multidão ainda vem? Quantos templos estão de pé, mas o Espírito já saiu pela porta? Quantas pessoas estão no ministério, mas já foram deixadas para trás no mundo espiritual? O mais assustador é que Deus pode deixar alguém, e ainda assim, essa pessoa continuar fazendo tudo como se nada tivesse mudado. Saul foi rejeitado, mas continuou reinando por anos. Sansão perdeu a unção e nem percebeu. A glória pode partir em silêncio. E só os que têm sensibilidade espiritual percebem. Por isso, o chamado hoje não é para produzir mais, é para purificar o altar. Não é para correr atrás de luzes, é para voltar ao temor. Não é para aumentar o som, é para voltar ao silêncio da presença. E aqui está a parte mais poderosa de todas. A mesma glória que saiu pode voltar. Ela voltou em Atos 2, num cenáculo pequeno, sujo, simples, mas onde havia oração, unidade e fome. O Espírito Santo desceu. Não no templo em Jerusalém, mas no meio de homens simples, famintos, rendidos. Ali, a glória voltou a habitar, não em ouro, mas em carne, não em paredes, mas em chamas vivas. Cada um deles se tornou um templo ambulante. E desde então, o Espírito de Deus procura altares acesos, corações quebrados, gente que não quer aplausos, só quer a presença. Hoje, Deus não está preso a uma denominação, a uma tradição, a um estilo musical. Ele está onde o desejam, onde o temem, onde o honram, onde o obedecem. E talvez ele esteja passando hoje entre os templos, olhando, pesando, discernindo, procurando um lugar onde ele possa permanecer. Será que ele encontra esse lugar em você? Será que se o Espírito se retirasse hoje, você perceberia? Ou continuaria cantando, pregando, vivendo, sem saber que a glória já foi embora? Esse é o peso do texto de Ezequiel, e é o chamado urgente de hoje. Não deixe que a presença se vá, sem você notar. Não se acostume com a ausência. Não substitua a glória por performance. Volte ao altar. Limpe o coração. Rasgue as vestes e o espírito. Porque a glória pode voltar. Mas ela só vem onde há fogo, onde há verdade, onde há cruz, e onde há alguém que diga: Senhor, não me deixe, nem por um instante. Ainda que tudo desabe, não tire de mim o teu espírito, porque um templo sem glória é apenas ruína, e um coração sem presença é apenas carne. Hoje você decide o que será, palco ou altar.